Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando nossa live, esperando aqui a galera entrar, os treinadores, professores, fisioterapeutas, estudantes. Então, boa noite a todos. À espera. Vamos começar então com o episódio 1, né? Vou fazer uma breve introdução. Nosso episódio 1 do Kowalski 2.0, né? Então, vai ser bem legal. Com certeza a gente vai trocar várias informações. Então vamos lá. Muitos treinadores me chamaram em box, né? Estão vendo os meus stories, até no meu feed, a divulgação. Então hoje a gente está começando o episódio 1 de uma série que eu acredito que vão ser 20, 30, 40 episódios, que eu vou trazer temas, dúvidas, sempre uma frase impactante para vocês refletirem, e aí eu vou apresentar algumas ideias, e dentro desse contexto vocês vão visualizar teoria e prática no seu extremo, né? Então, o hashtag Kowalski 2.0, né? Ele é basicamente um gancho, né? Para quem não sabe, o Kowalski é um dos 4 pinguins, né? Um dos 4 pinguins da série de animação Madagascar. E me chama muita atenção porque tem uma frase impactante, e por isso que eu puxei ela para me entregar conteúdo para vocês, que são 4 pinguins, né? Tem um que é o capitão, que normalmente é o chefe. Vocês podem notar no feed ali, o capitão é um baixinho. E o Kowalski é o estudioso, né? O cara que fica buscando dados, traçando relatórios, né? Auxiliando na tomada de decisão. E aí tem mais 2 ali. Um é o recruta, né? Que deve ser o pau pra toda a obra, né? E o rico, que não deve fazer porra nenhuma, né? Então, o recruta deve ser o faz tudo, e o rico deve ser o que não faz nada. Isso é bem legal porque essa frase aqui, ela é ambígua, né? Ela abre várias reflexões que a gente pode ter, e isso é importante para essa continuidade, para essa troca de informações e de discussões que a gente tem aqui nos stories e também no YouTube, porque eu vou baixar essa aula aqui pro YouTube, que é o capitão, o chefe, né, vira pro Kowalski e fala assim, ó: diga algo inteligente, Kowalski, diga algo inteligente, né? E aí abre toda a questão desse nosso primeiro episódio, que seria algo que já vale literalmente uma pós-graduação. Vale algumas 100 e poucas horas só sobre esse tema do episódio 1, que é entender a ação excêntrica como pilar da ação isométrica. Ou seja, e ó, tô aqui ó com pinguim original, ou seja, eu peguei especialmente uma camiseta, e agora que eu vi, né? Quando eu fui abrir a live, eu fui olhar, pô, acabei pegando camisa, né, social mesmo, da Pinguim original, para homenagear o Kowalski, né, nesse episódio 1. E já fiquem ligados que no episódio 2 a gente vai mais adentro ainda em relação à teoria e prática, tá? Então, também me perguntaram, tá, mas da onde tu tirou essa ideia? Da onde veio isso, né? Da onde tu pescou o Kowalski? E a gente sabe que não é muito comum, né? É tudo muito difícil, muito cansativo. Estudar teoria é devagar, né? É muita reflexão, é muita pesquisa de campo.
E particularmente, né, é o que eu gosto de fazer, né? Então eu sou um cara que gosta diferente da maioria. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, né? É só um fato. A maioria das pessoas preferem o caminho mais rápido, curto e que baseado na prática, do dia a dia, no empirismo, né? O empirismo é fantástico, né? Porque o empirismo é fantástico? Porque a experiência é uma das formas de criar expertise, né? De tanto aplicar programas, a gente começa a encontrar caminhos de resultados, tá? Mas a gente sabe que o ideal é reflexões, né? Colher práticas baseadas em evidências, o tradicional PBE, né? Prática baseadas em evidências, e isso é muito, muito, muito complexo, né? Um tempo atrás eu comentei sobre como o início desse caminho lá em 2012, 2013, quando eu decidi começar a buscar informações, né? Começar a juntar conteúdos de todas as áreas até chegar neste momento, né? Hoje a gente consegue apresentar, e isso é o excêntrico dentro do isométrico, né? Porque a maioria quer aplicar treino excêntrico e se opor ao isométrico, ou aplicar o isométrico e se opor ao excêntrico, e eu volto à fita e falo, pessoal, se a gente for nas bases teóricas, principalmente a curva comprimento-tensão, que está e a curva força-velocidade, que está em qualquer livro de fisiologia básica, e a gente entender ela, a gente quase sintetiza todos os modelos de periodização e todos os tipos de aplicação para os 3 objetivos que todo preparador físico e personal tem hoje, que é recuperar de lesão ou prevenir, gerar fitness, hipertrofia, condicionamento, emagrecimento, bem-estar e programar esportes performance. Olha que fantástico. Por isso que essa frase, diga algo inteligente, Kowalski, ela é ambígua, né? Pode ser uma baita besteira que ele esteja falando, mas eu vou tentar trazer para vocês informações desse meu caminhar de mais de uma década, buscando informações, juntando, e o exemplo que eu posso passar para vocês, que é fantástico, novamente, ele ocorreu faz 2 semanas, tá? E agora, quando eu vou resumir para vocês o porquê a ação excêntrica, né, é o pilar para o entendimento isométrico, tá? E vou dar o gancho de como faz 2 semanas que eu aprofundei um pouco mais ainda, tá? Então faz 2 semanas que eu revisei e aprofundei alguma parte da minha mentoria específica com as ações excêntricas, tá? Então vamos traçar uma ideia para ser teórico e no final vocês terem um entendimento prático. Porque na verdade a teoria é chata, é muito chata. Porque ela tá cheio de vieses, cheio de interpretações, né? E eu posso falar porque eu estudo a teoria todos os dias. Todos os dias. E porque ela é chata, porque ela é difícil e ela tem várias reflexões contrastantes, né? Então, tipo assim, se eu abrir 30 artigos sobre um tema, provavelmente vai estar dividido em 2 famílias, né? 15 falando para um lado e 15 falando para o outro. Qual o segredo? A gente achar um meio termo e conseguir gerar programações específicas, tá? Aí é o primeiro grande insight que eu posso dar para vocês. Se a gente seguir a média, nós vamos ter que tomar posições. Cara, e esse insight eu tive agora, exatamente neste momento. Olha que fantástico. Porque assim, ó, eu tô fazendo uma live com um roteiro aqui de introdução, meio e fim. E as ideias vão surgindo. Então olha o que acontece. Surgiu essa ideia exatamente agora, e eu acredito que ela é perfeita. Se nós
formos pela média, o que é a média? Uma forma de nós não sermos específicos nem para perfeição e nem para uma aplicação sem nenhum tipo de benefício, mínima, né? Então a gente não vai para os extremos, a gente fica no meio, mediano, medíocre, e dessa maneira a gente tem algum tipo de resultado. Então se a gente defender um lado sobre algum tema, né, e a maioria dos temas tem várias interpretações, a gente que não sabe, e qual é o problema? A gente toma posição. Então, tomando posição, a gente pressupõe que essa posição vai resolver todos os problemas daquele público específico, e não vai. Por quê? Porque o público específico, normalmente a gente tem que ter 4 a 5, 6 abordagens para aquele tipo de necessidade específica. Daí você fala, pô, mas como é que eu chego nisso? Com bases teóricas e capacidade de interpretação. Olha só, bases teóricas e capacidade de interpretação. Porque as bases teóricas que geram a capacidade de interpretação vão nos fazer aplicar na prática formas diferentes e conseguir ter o feedback de resultado ou não e ir refinando. Se eu não tiver as bases teóricas, eu vou pegar um modelo pronto, como é a maioria dos cursos, entrega o modelo, fala mal dos outros modelos e diz que o teu é o único que vai dar certo. E aí nós estamos dentro da média, um pouco mais, um pouco menos. E aí a gente não vai conseguir atingir todos os resultados que a gente precisa. Então olha só, voltando para o nosso tema da pergunta, diga algo inteligente, Kowalski. Vamos tentar fazer isso agora, tá? Vamos tentar. Então, a primeira coisa, antes da pandemia, eu estudava ação excêntrica. Antes da pandemia. Antes de estudar sistema dinâmico complexo e sistema biológico funcional. E olha, eu não estou defendendo nada, só estou falando fatos, tá? Até o momento estou falando fatos, tá? Então, antes de surgir no Brasil o sistema dinâmico complexo, né, que veio ali um pouquinho depois da pandemia, não vou entrar em detalhes, mas já existia nos Estados Unidos, na Europa, e eu já tinha conhecimento e já tinha estudado. No Brasil ainda era muito novo. Então, o que nós tínhamos sobre benefícios das isometrias, que hoje está estourado e não tem volta, porque é uma ciência com mais segurança comparado às ações excêntricas, e vocês vão entender no final da conclusão. E então, antes da pandemia eu estudava ação excêntrica, né? Ministrei alguns cursos presenciais de 3 dias só de excêntrico, e cara, os benefícios estavam listados, ainda estão, né? E a gente sabe hoje, e eu explico isso, que a ação excêntrica ela tem uma característica de, se a gente olhar lá a curva, a força-velocidade, a curva, a comprimento de tensão, principalmente a força-velocidade, uma ação excêntrica rápida e pesada tem a máxima resposta de tensão ou mecanotransdução, que é uma adaptação, um efeito de adaptação do mecanismo mecânico numa adaptação molecular química. Beleza, mecanotransdução é isso. Então o excêntrico é fantástico, o excêntrico é fantástico. Porque tem a máxima mecanotransdução, conforme todos os caras que estudaram até hoje, 2024? Sim, é. Tá, mas professor, então qual o problema? O problema é a neurofisiologia, que diz que a ação excêntrica tem estruturalmente dentro do sarcômero algumas questões, né? O posicionamento que ocorre, a máxima ação excêntrica, ela tem as fibras irregulares, instáveis, com potencial de fraqueza das fibras ativas e sobre fadiga total desativação. Isso tá conceituado na literatura. Só que isso é algo, um efeito, pessoal, agudo. Ponto. Efeito agudo. O efeito crônico de uma ação excêntrica, cara, é listado, e eu posso listar uma folha, 2 folhas, 3 folhas para vocês, né? Então, é a máxima resposta de gatilho hipertrófico. Ocorre sarcomerogênese. O sarcômero fica mais comprido, com maior excursão. Isso gera uma base para gerar maior velocidade, potência, aceleração, RFD,
força na fibra, ela cria um potencial de tolerância ao estresse, ao estiramento, ou seja, é um efeito protetivo de desaceleração, ok? Beleza. Então, a ação excêntrica, de maneira crônica, ela tem benefícios e por isso que ela continua sendo listada, né? Listada como a melhor forma de gerar uma adaptação na musculatura. Mas por que ela tem problema? Simplesmente porque nós não sabemos o tempo necessário para que ocorra essa adaptação, né? E que é chamado time dependence adaptation, né? A dependência pelo tempo necessário, e que o efeito de um bom treino excêntrico com sobrecarga, olha só, sobrecarga de mecanotransdução é acima de 70% da carga máxima, tá? Gravem isso, que é a coisa mais importante de 2024 do mundo hoje. Entender que mecanotransdução tem um limiar de 70%, tá? Então, ela tem esse limiar de mecanotransdução, porém, ela causa a máxima resposta. Deixa eu só me lembrar o que às vezes me dá um mini lapso, porque eu mudei o assunto na hora que eu estava falando da mecanotransdução, tá? Me lembrei. Então olha só, a ação excêntrica, ela tem a máxima mecanotransdução, contudo, para que ocorra o efeito crônico, ela vai passar, e hoje está na literatura atual, 2023, do Radford, e eu vou citar ele daqui a pouco, Matthew Radford, tá? Matthew Radford é um australiano que está estudando em 2023, 2024, os métodos excêntricos para máxima performance, tá? Guardem essa informação. Métodos excêntricos para máxima performance. Só que a mecanotransdução, para dar certo, ela precisa, eu vou dar uma palavra simples, ela precisa arrebentar tudo. Precisa arrebentar tudo. E o que está se colocando hoje, que não se sabe se nós vamos ter 7 a 21 dias de necessidade. 7 a 21 dias para que ocorra todas essas adaptações positivas. Então a gente tem que colocar e pensar no nosso atleta, no nosso aluno, no nosso cliente ou paciente em reabilitação na fisioterapia, vindo para preparação física, vindo com tendinopatias, com tendinoses, com lesão, buscando uma adaptação de força para hipertrofia e também buscando uma adaptação de força e potência para esportes performance. 7 a 21 dias é um baita problema. Ponto. Acabou. Dito isso, a gente começa a divagar sobre lesão muscular em esportes performance, lesão muscular em hipertrofia máxima, tendinopatias em pessoas com desequilíbrio muscular. Ponto. Então nós temos um lado, a ação excêntrica com a máxima mecanotransdução, junto com um pequeno problema de baixo recrutamento de unidade motora naquela porção excêntrica, porque a fibra estruturalmente é irregular, instável, com tendência de desativação sob fadiga e fraca, né? Aí, o que aconteceu? Os grandes modelos de treinamento, né, começaram a buscar opções, né? Buscar opções. Isso nos próximos episódios até vou comentar um pouquinho mais. E um dos grandes ideias é a mecanotransdução, né? Então a gente abre uma janela fantástica para quê? Para tendão e para músculo, para fáscia. Ou seja, tudo. A gente pode chamar de tecido cognitivo, cognitive tissue, né? Tecido cognitivo. Então, quando a gente começa a entender que o comportamento do músculo é muito parecido com o comportamento do tendão, que é muito parecido com o comportamento ósseo, que é muito parecido com o comportamento do tecido facial, a gente começa a visualizar por que
as programações mudaram. A gente hoje busca mecanotransdução, que é uma adaptação limpa, e aí vai ter outros episódios que eu vou entrar e explicar os 3 mecanismos adaptativos, como a mecanotransdução é top pro tendão, pro músculo, como lesão tecidual, no pain, no gain. É algo que a gente vai tomar cuidado, a gente diminui para um quarto do volume dos treinos de hipertrofia. Isso aconteceu ali entre 2000 e 2010, né? Todo mundo já sabe que a gente não precisa mais arrebentar fibra, lesão tecidual e nem inflamar para gerar adaptação. Porém, o que eles descobriram? Que a adaptação hoje, o corpo, ele tem 2 caminhos, tá? Que é o seguinte, a teoria da adaptação. Cara, e isso é simples ao extremo. Simples ao extremo. Só tem 2 caminhos. Qualquer coisa que a gente aplicar, né? Ou a gente vai melhorar, ou a gente vai lesionar. Ponto. Né? Ou vai melhorar, ou vai lesionar. Então não tem muito meio termo. Né? Então como o nosso corpo não parece, tá? Mas ele é muito resiliente. Para causar algum tipo de problema mais sério, a gente tem que ter passado vários ciclos mal feitos, tá? Então tem 2 formas. E eu sempre falo, faz um mês que eu comecei a falar isso. Porque, como eu falei, os conteúdos vão sendo refinados. Sabendo como a gente lesiona, fica mais fácil de aplicar soluções, né? Então, tem 2 formas, basicamente, de causar lesão num músculo, num tendão. Magnitude de carga. Algo muito mais intenso do que a gente aguenta. Ponto. Caída, queda, contato, contusão, enfim. Todo mundo entendeu. Magnitude. E o que mais acontece é overuse. Pode ser de baixíssima intensidade em nossa vida, né? Má postura, esforços de baixa intensidade, número de frequência alta de repetições, tá? Overuse por frequência. E aí a gente entra nos movimentos de esportes, né? Esporte a gente sabe que esporte ele é algo que pode nos auxiliar na saúde, mas ele é potencialmente lesivo, todos, porque a gente não tem equilíbrio de ações nos 3 planos, né? O que é 3 planos? Para frente, para o lado e rodar, né? Os 3 planos de movimento. Então a gente vai gerar desequilíbrios, e esses desequilíbrios vão gerar, normalmente nos esportes, frequências e durações em segundos desequilibradas nos tecidos músculo-tendíneos. Tá? Então, o que eu estou traçando para vocês? Que qualquer coisa que a gente aplicar tem 2 vias, né? A via de melhorar, pode melhorar 1%, pode melhorar 50%, 100%, 300%, não sei. Alguma coisa vai melhorar. E se não melhorar, eu vou lesionar. Ponto. É basicamente isso que acontece no corpo. Por isso que muitos treinos médios, ruins, geram alguma melhora. Tá? Sabendo que o corpo tem essa via estímulo-resposta, ou, conforme o canadense Bannister, em 1975, que fez a teoria do paradigma fitness-fadigue. Fitness é melhora, fadiga é piora, negativo. Sabendo disso, eu já, sem explicar, eu acabei explicando a ação excêntrica. Então vocês começam a pensar, beleza, se tudo que é aplicado existe imediatamente após essa aplicação na nossa vida ou no nosso exercício, um estímulo que vai gerar melhora ou a piora imediatamente, eu tenho uma ação excêntrica que só vai melhorar depois de 7 a 21 dias. Então eu tenho um problema agudo para uma solução crônica. Ponto. E aí nós precisamos tomar decisões. O que eu vou fazer com uma estrutura músculo-tendínea que foi lesionada para adaptar, que esse é o que ocorre com a ação excêntrica de alta mecanotransdução, entre o 0 e os 7, 10, 14 dias. O que eu vou fazer? Descansar? Ok, tá tudo certo. Se eu descansar, vai dar tudo certo. Se aquele tecido exposto a esse tipo de estresse descansar, ou fazer alguma atividade
de baixa intensidade, né, regenerativa, tá tudo certo. É o que ocorre no dia a dia? Não, não é o que ocorre. Nem na reabilitação, nem no esportes performance, nem no fitness, tá? Então nós temos um problema. Aí surgiu as isometrias. E aí parece que o pessoal desses novos métodos, né, são gênios. Não são. Eles só são um pouco mais espertos, né, perspicazes que nós, né, com um amplo domínio teórico. Obviamente são caras que entendem muito bem a teoria e viram um gap, né, e corretamente criaram uma forma de aplicar a mecanotransdução, né, porque existe mecanotransdução na ação concêntrica, mecanotransdução na ação excêntrica e mecanotransdução na ação isométrica. O que hoje o mundo sabe em 2024? Que se eu for escolher um estímulo, quanto maior a mecanotransdução, maior o benefício adaptativo, né? Não quer dizer que uma mecanotransdução média entre 40% e 70% e baixa abaixo de 40% não vai adaptar. Porém, se eu vou escolher um tipo de treino, eu vou pegar uma adaptação de 70% para cima, porque hoje é a melhor forma de o tendão adaptar e é uma das formas mais limpas de um músculo adaptar sem causar lesão. Sabendo que a isometria tem esse benefício, o que o pessoal viu? Que não importa a ação muscular. E aí cria-se as dúvidas em todo mundo, né? Não, e aí tá cheio, vamos adaptar a lesão, vamos adaptar a hipertrofia, vamos adaptar esportes performance. Tanto faz se é ação concêntrica, isométrica ou excêntrica. Pessoal, isso é óbvio. Isso é tão simples. Sim, óbvio. Porque todos têm tensão. O importante é a tensão. Agora a pergunta é, desses 3 tipos de tensão, qual é a mais segura? Qual é a mais segura? Né? Qual eu consigo o custo-benefício de atingir uma mecanotransdução alta, acima de 70% ou 80%, e que em 12 a 48 horas, tá? Vamos traçar 12 a 24 horas, que é um dia, eu já esteja apto, eu colho os benefícios dessa mecanotransdução e esteja apto para fazer um exercício indiferente que seja, né? Contínuo, de desaceleração, de aceleração, de mudança de direção, de velocidade, de potência. E é ação isométrica. Quando essas grandes metodologias modernas viram isso, eles foram lá na fisiologia e viram, porra, isso está certo. Por quê? Porque quando eu faço ação excêntrica na porção alongada da fibra, ela é fraca. Então a mecanotransdução é muito alta, ela vai arrebentar. E quando eu for fazer ação isométrica, que tem uma alta mecanotransdução e recruta muito unidade motora, que é só coisa boa, olha, recrutar maior drive neural de unidades motoras e ter uma alta mecanotransdução, porém não máxima. E eles foram ver que existe uma parte do sarcômero, uma posição que é a metade da amplitude, que eu sou muito forte. E para mim arrebentar a fibra, eu preciso errar no volume, errar onde eu faço isometria, não ter uma progressão adequada, não adaptar o atleta, enfim, a chance de dar problema é menor, para não dizer mínimo. Então eles viram que a ação isométrica, ela pode nos trazer os benefícios da máxima alta mecanotransdução sem os problemas agudos imediatos do rompimento das fibras. Isso quer dizer que ação excêntrica eu não posso fazer? Isso quer dizer que eu não posso estudar métodos avançados de treino excêntrico? A resposta é que, se nós soubermos que a ação excêntrica, pesada e lenta é uma forma de treinar excêntrico, e o Handford fez uma revisão em 2024 de todos os métodos, fantástico.
Estou usando, e isso do Handford é o que eu estudei essas últimas 2 semanas e já coloquei na mentoria presencial, online e nas minhas mentorias individuais. O que ele viu? E graças a Deus era algo que eu já afirmava há algum tempo, tá? Mas não com esses dados específicos. O que ele viu? Que o excêntrico pesado e lento, que todo mundo entende que é o treino excêntrico, ele tem essa adaptação, porém vai levar 7 a 21 dias e ele tem que ser feito em um momento específico, que é o qual? Pré-temporada, uma fase de quebrar platô para bodybuilding, e uma fase de recuperação de lesão, que eu não estou fazendo performance de potência, aceleração, reatividade, enfim. Um momento que eu quero esse benefício, porém eu sei que a estrutura vai ser lesada de forma aguda antes da adaptação. Ponto. Só que o que mais se vende hoje no planeta? Movimento. E a live 2, episódio 2 é fantástico. O episódio 2, que eu botei o feed agora, às 18 horas eu acho que eu coloquei. O nome é, olha aqui, fantástico. E aqui, ó, Pinguinzinho tá comigo aqui, ó, escutando algo inteligente agora, o Kowalski, ok? Diga algo inteligente, Kowalski. A ação excêntrica, segundo o Matthew Handford, ela pode ser manipulada de uma forma para maximizar o movimento. E a live 2, episódio 2, tem o tema que a estrutura precede o movimento. E essa live, se eu gravar ela e se eu fizer um manual, ela vira um curso só sobre esse tema. Porque ele amplia tudo sobre o que em 2024 hoje os grandes cientistas estão tentando achar uma forma de treinar volume alto, treinar intensidade alta ideal e conseguir sustentar isso, minimizando a lesão e progredindo as adaptações. As adaptações. Então, isso quer dizer o quê? Que o foco do treino, e graças a Deus, pessoal, isso eu falo desde a minha primeira aula, da primeira mentoria que eu dei durante a pandemia. Então, acho que já faz quase 2 a 3 anos, tá? Que eu falei assim, pessoal, nós treinamos para retardar a fadiga. Nós não treinamos basicamente, diretamente para o músculo ser melhor, para isso ser melhor, para ter melhor isso, e sim para a estrutura ser econômica e retardar a fadiga. Isso até é uma teoria, né? É algo que também vai ter episódio sobre isso, fantástico, que é uma teoria de 2018, né? Uma ideia sobre a teoria da fadiga mecânica, né? Fadiga músculo-tendínea, mecânica, né? É uma teoria do Edward de 2017, 2018, totalmente atual. E aí, o que foi que essas 2 últimas semanas eu me aprofundei? Olha só. Movimento, tá? Só com um gancho do episódio 2. Tudo que eu falei até agora de excêntrico e de isométrico é o que? Estrutura. Tudo que eu falei até agora é estrutura. Tudo até o momento. Só que o que vende não é estrutura. Só que o que previne, o que otimiza, o que mantém, o que dá performance é estrutura. E aí, tu pode dizer que é uma interpretação minha, mas não é minha. Isso é o que os grandes métodos de treinamento do mundo falam. Todos. Que a estrutura precede o movimento. Mas o que mais vende num curso? Falar sobre bases estruturais de criar uma resiliência do tecido músculo tendíneo para o movimento ou aplicar movimento. Vende mais movimento,
né? E aí a gente continua dentro da média, da mediocridade, aplicando modelos iguais para todo mundo e dessa maneira tendo resultados medianos. Por quê? Porque o indivíduo é individual, único, ou seja, a gente tem que ter um esqueleto mental que começa com a estrutura e termina com o movimento. Mas ainda não respondi aonde entra o termo excêntrico no movimento. Se vocês notarem, sistema dinâmico complexo, exercícios coordenativos reativos, intermusculares, é o que mais tem hoje. E tá tudo certo. Porém, a maioria deles não é feito somente com o peso corporal. Por quê? Porque quando a gente usa o peso corporal, a gente está maximizando o que? Quando a gente salta, faz queda de um step, muda de direção entre caixotes e steps, faz saltos reativos, saltitos reativos e pliometrias, reatividades e essas combinações. O que a gente está fazendo? Nós estamos aplicando excêntrico, rápido e sem carga. Rápido e sem carga. Rápido e sem carga. Ah, professor, achei que era movimento concêntrico, né? Então o ciclo encurtamento, relaxamento ou as pliometrias são a maximização do quê? Da ação excêntrica, que acumula energia, para uma ação concêntrica mais econômica. Então, toda essa parte estrutural que a gente arrumou rapidinho, né? Falamos de excêntrico, que dá para aplicar. Falamos de isométrico, que é o que o tendão quer, que é o que o músculo quer para criar essa superestrutura para aguentar volume alto. Porém, na parte prática do movimento, o que o Matthew Redford apresentou, entre outros pesquisadores, né? PhDs. Vários nomes, né? Ele falou sobre o uso de carga externa para aumentar a mecanotransdução da ação excêntrica com um movimento veloz, mas com uma carga correspondente à carga máxima em torno de 10 a 30%. 10 a 30% da carga máxima. Ou seja, quando nós aumentamos a ação de mecanotransdução, a tensão na fase excêntrica, usando resistência externa leve, 10 a 30%, nós aumentamos o quê? O neural drive e o recrutamento das unidades motoras das fibras tipo 2, principalmente para maximizar o quê? A reatividade, a aceleração, a manutenção de velocidade e a desaceleração. E aí a gente tem os termos, né? Tem o fast eccentrics, né? O oscillation eccentrics, o reflexive eccentrics, o AEL, accentuated eccentric load, ou seja, o AEL, accentuated eccentric load, oscillation eccentrics, fast eccentrics, são tudo utilizações de barras, pesos e resistências elásticas para aumentar a velocidade da fase excêntrica antes de combinar uma fase concêntrica. Ou seja, a gente maximiza as duas num movimento combinado, integrado, né? E o reflexive eccentric, o foco é fazer um movimento com uma sobrecarga externa de 10 a 30%, e no momento que a gente desacelera, normalmente com uma barra nas costas, um par de halteres, ou algum tipo de máquina adaptada, eu breco, braking force, para aumentar a capacidade de desaceleração da junção músculo-tendina. Ou seja, a ação excêntrica, ela caminha junto com as ações isométricas. Ou seja, se nós entendermos as adaptações da curva força-velocidade, entendermos que a ação excêntrica
ela é um movimento. Olha que fantástico. E a ação isométrica é a forma mais segura hoje de estruturar e solidificar o aparato músculo-tendíneo para suportar cada vez mais intensidades de movimento, que tem ações concêntricas e excêntricas, reativas, coordenativas, imprevisíveis de aceleração, desaceleração e mudança de direção, tá? Então é isso. E tem mais algo que vai ser um episódio, né? Um episódio, talvez o episódio 3 ou 4, né? Que é uma teoria hoje, uma nova teoria do entendimento, porque excêntrico e isométrico são quase irmãos gêmeos, né? Quase isso. O comportamento é muito parecido, né? Porque o grande benefício, isso é chamado winding, né? Filament Theory, tá? Teoria de 2000 e alguma coisa, tá? Winding Filament Theory. O que é o winding? Winding, W-I-N-D-I-N-G. Filament é as fibras, né? Teoria. Winding é entrelaçar, né? Entrelaçar é winding. Isso é uma teoria que já é aceita, né? Lá desde a virada de 90 para 2000, o pessoal vem falando que quando a gente aplica isometria com carga de mecanotransdução na metade da amplitude, está ocorrendo um certo tensionamento, tem algum movimento dentro do sarcômero. Isso ocorre aonde, pessoal? Numa proteína que é tão importante hoje. A gente sabe que a actina e miosina são as proteínas ativas dentro do músculo, né? São as miofibrilas. E a titina, ela é uma proteína que corresponde a 10, talvez 12% do conteúdo total do sarcômero, e ela que absorve essa carga tensiva em isometria, e ela cria um tensionamento dentro do sarcômero, que é o efeito direto de entrelaçar e gerar o quê? Uma rigidez, uma estabilidade momentânea na musculatura e criar todo o aparato juntamente com o tendão para criar as respostas econômicas de transferência de energia elástica passiva, ativa, num movimento explosivo, reativo, coordenativo. E é por isso que a gente treina, para ser mais explosivo, reativo, coordenativo e mais econômico, ou seja, fazer mais gastando menos. Então essa teoria. Por isso que entender a adaptação excêntrica é um pilar fundamental para entender isometrias. E são irmãs, co-irmãs num raciocínio, e aí a gente vai brincando com elas, né? Hoje nós vamos trabalhar com mais carga isométrica para criar mais estrutura. Hoje nós vamos trabalhar com cargas mais excêntricas, rápidas, juntamente com o concentro, para criar um reflexo maior de transferência para o movimento de forma específica e coordenada. Então, pessoal, foi isso o nosso primeiro episódio do Kowalski 2.0, com esse tema fantástico, né? De diga algo importante, Kowalski. E nos vemos no episódio 2, provavelmente no final de semana ou no máximo segunda e terça-feira. Eu estou fazendo o episódio 2. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, boa noite a todos. Nos vemos. Fico à disposição em box.